Bom dia, graças e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos alguns problemas técnicos nessa manhã e devido a isso nós não conseguimos fazer no horário como de costume, né? Entre as 6 e as 7. Mas, vamos assim dizer, esse é o preço que a gente paga, né? A gente que faz ao vivo, né? Sempre ao vivo, porque a gente está sujeito, né, a acontecer uma coisa assim, um imprevisto, alguma coisa que impossibilite a gente de estar fazendo às vezes, né, naquele horário. Mas estamos aqui para a glória de Deus e gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia. Salmo 18, versículo 1. Bom dia, Lu. Compartilhe aí esse vídeo aí, para a gente estar convidando mais irmãos a participar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te amarei, ó Senhor, força minha. Eu vou repetir: eu te amarei, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, minha força em quem eu confiarei. Meu broquel, o chifre da minha salvação e a minha torre alta. É uma tradução bem diferente das que a gente costuma ler. Nessa outra tradução, vê a diferença. Essa tradução, olha como é que está. Salmo 18. Verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aleluia, glória a Deus. Olha o verso 3 que diz: Invoco o Senhor, digam de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Verso 4: Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Verso 6: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que nós possamos adorar o Senhor, que nós possamos glorificar o Senhor, que nós possamos amar ao Senhor. Ele diz em verso 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Amém? Que nós possamos amar o Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. A força da nossa salvação. Que nós possamos louvar o Senhor e glorificar o Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há uma unção, já posso sentir verdadeira
verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como precioso meu irmão. Aleluia. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa unção, ó Deus, que já podemos sentir, Deus. Cremos que verdadeiramente o Senhor está agora aqui no nosso meio, ó Deus, porque Tu és fiel, Tu és o nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o Teu santo monte, o nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor.
vida, o motivo do louvor em nosso coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Isto é nossa vida, o motivo do louvor em nosso coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Hosanas ao nosso Rei. Senhor, seja louvado, seja engrandecido, seja exaltado. Ó Deus da nossa vida. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela boa obra, Deus, que Tu começaste na minha vida, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, Senhor, em cada um de nós, para a Tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei, sobre todos és seguro. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos és seguro. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Ó Deus, te louvamos, Senhor. Ó Deus, como é bom poder te louvar, Senhor. Poder abrir os nossos lábios, nossos corações e nos derramar, Senhor, com alegria, ó Deus, para te adorar, para te glorificar. Ó Deus, consagramos as nossas vidas a Ti e pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Deus, vamos estar estudando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí todos os irmãos que estão aí ligados. Tivemos um probleminha hoje, um problema técnico, né? E não deu para a gente fazer no horário de costume, mas estamos aí, pela misericórdia do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Bom dia, irmã Aline. Bom dia, tem mais irmãos aí, né? Ligados. Minha filha Luísa. Que Deus abençoe a todos, né? Rique abundantemente. Hoje vamos estar fechando esse tema que estamos estudando. Nosso tema geral, a nossa união com Cristo. Vamos estar fechando nessa manhã, né? Falando sobre a nossa união com o Pai e com o Espírito Santo. Falando da nossa união com o Pai e com o Espírito Santo. Hoje é dia 28, né? 28 de setembro. E a gente que faz assim as lives ao vivo, sempre pode acontecer de ter imprevistos, né? Pode acontecer. Mas esse é o preço que às vezes a gente paga. Porque eu realmente gosto, é um preço que a gente paga, mas eu gosto da interação com os irmãos e ao vivo a gente tem essa interação. Amém? Às vezes eu fico assim, olhando para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Vamos estar depois fazendo um período de oração, né? Vamos orar pela vida da nossa família, da nossa irmã Sandra, irmã Aline, amém? Deus possa estar trazendo saúde, irmão Douglas. Então, vamos falar então nessa manhã sobre a nossa união com o Pai e com o Espírito Santo. 1 João 3, vamos trocar de Bíblia aqui, que eu gosto mais dessazinha aqui, que é mais... A gente se acostuma com uma Bíblia, né? Glória a Deus. 1 João 3, vamos lá ver o que 1 João 3 vai nos falar. 1 João 1, verso 3. Diz assim: E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, esse texto nos fala sobre a comunhão com o Pai e com Cristo. Esse, então, foi o versículo que nós lemos agora. Acabamos de ler. Ele sugere um aspecto final da nossa união com Cristo. Ou seja, né, trazer um entendimento completo sobre a nossa união com Cristo. A nossa união é com o Pai, a nossa união é com o Filho. Né? Primeiramente, nós falamos sobre a nossa união com Cristo. Mas nossa união também é com o Espírito Santo e com o Pai. Ou seja, aí a gente completa a Trindade, né? A união com as três pessoas, né? Dessa Trindade. Então, e assim nós vamos estar finalizando, né? Esse nosso estudo sobre a nossa união com Cristo. Vamos estar estudando um próximo tema, né? A partir de amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom, nós somos levados, como estamos em uma união com Cristo, né? Toda a base, irmão, dessa união é Cristo. Né? Cristo é a base. Cristo foi quem morreu na cruz por nós. Bom, como nós estamos então em união com Cristo, nessas várias relações também somos levados à união com o Pai e com o Espírito Santo. Nós estamos no Pai. Quem está ligado a Cristo também está ligado ao Pai. Aí tem aqui várias referências, eu vou citar apenas, porque são várias referências. Os irmãos devem ler, por favor, leiam. João 17, 21. Nós podemos ler João 17, 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Não dá para ler todas as referências, mas algumas nós leremos. 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Cristo está dizendo também que a nossa união, a união dele é com o Pai, né? Mas que nós fôssemos também um com ele, como ele é com o Pai, que nós fôssemos também um com o Pai. Que a nossa união com o Pai fosse uma união tão perfeita como é a união de Cristo com o Pai.
Essa foi a oração de Cristo por nós em João 17, versículo 21. 1 Tessalonicenses. Vamos então abrir 1 Tessalonicenses. Eu fico com vontade de ler as referências, mas não dá para ler todas. Eu reconheço isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Olha que saudação linda, irmãos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aleluia, coisa linda. Então, Paulo aqui também fala, mais uma vez, essa referência da nossa união com Cristo, mas também com o Pai. Agora, 2 Tessalonicenses 2, 1, aliás, 1, 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, está pertinho. Paulo, mesma coisa. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 João 2, 24. 1 João 2, 24. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Vou até grifar esse versículo, eu gosto muito de grifar. Eu sugiro os irmãos que façam isso também. Não é? Por isso que a gente tem a nossa Bíblia, aquela Bíbliazinha, a gente tem aquela intimidade, né? Que a gente, quando vai ler outra Bíblia, não é a mesma coisa. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Amém. Está falando da nossa união com o Filho e com o Pai. Amém, amados? Também há referências, várias referências, que vamos falar. Vamos ler aqui o 4,15 também. 1 João 4,15, está bem pertinho. Vamos ler logo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha só que coisa linda. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Outra referência pertinho aqui também é 1 João 5, 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos falar vamos ler alguns textos que falam sobre a nossa união com o Espírito Santo. Romanos 8, 9. Romanos 8, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, glória a Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, irmãos, que coisa linda. Nós também estamos ligados ao Espírito Santo. Temos a nossa união com o Espírito Santo, não apenas com o Pai, não apenas com o Filho, Jesus, mas também com o seu Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Não é? Capítulo 8 de Romanos, versículo 9. 8, 9. Vós, porém, se não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A próxima referência, vamos continuando a falar sobre a nossa união com o Espírito Santo.
Quantos podem se alegrar porque também temos uma união, estamos unidos, né, nessa fé também com o Espírito Santo? Quantos podem botar aí um glória a Deus? Então, 1 Coríntios 3,16. Vamos agora, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos o santuário de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Nossa vida, nosso corpo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Aleluia. 1 Coríntios 6,19. Só passar algumas páginas para o lado. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha só que coisa linda, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo, estamos ligados ao Espírito Santo, porque ele habita dentro de nós. Glórias a Deus por isso. Isso é muito precioso, meus irmãos. Sabermos, conhecermos essas verdades. Isso nos torna cristãos poderosos em Deus. Porque o conhecimento, irmãos, ele gera libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um texto em que Deus fala, na sua palavra, que o povo dele estava perecendo porque lhe faltava conhecimento. Então, meus irmãos, Deus está trazendo para nós o quê? Conhecimento. Para que nós venhamos a não perecermos. Não é? Pela ignorância, pela falta de conhecimento. Não é? Mas Deus está nos dando esse tempo que temos tido aqui as manhãs para aprendermos, para crescermos na graça do Senhor. Não é? Para crescermos e amadurecermos na fé. Como irmãos, como família de Deus. Conhecendo a verdade de Deus, porque quando nós conhecemos a verdade de Deus, conhecemos nossos direitos e aprofundamos nesse saber, nesse conhecimento, né? E experimentando, não apenas o conhecer cognitivo, mas o conhecer de experimentar, amém? Então a gente vai se tornando um cristão mais maduro, mais forte, não é? Com mais sabedoria para enfrentar as adversidades da vida, não é? Com uma estrutura bem alicerçada na verdade, na palavra da verdade. Então, a igreja do Deus vivo, que somos nós, precisa estar bem alicerçada na palavra. Nós precisamos a cada manhã, amados, nos dedicar cada vez mais a esse livro. Esse livro é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Amém? E nós precisamos conhecer essa palavra, nos dedicar. Como diz Salmo 1, né? Meditar nela de dia e de noite, para termos cuidado de cumprir tudo aquilo que está nela escrito. Né? O Espírito Santo, a palavra de Deus, o próprio Deus, né? O Pai e o Filho, Jesus Cristo, estão agindo na nossa vida em união conosco. Estamos unidos com a Trindade de Deus. Amém? Então, Deus está nos dando esse tempo, irmão, essa oportunidade para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora em 2 Timóteo 1,14. 2 Timóteo 1, verso 14. 2 Timóteo 1,14. Santo, santo é o Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. É isso mesmo? 1 Timóteo, deixa eu dar uma conferida aqui. 2 Timóteo, 2 Timóteo 1,14. Texto que também vai falar sobre a nossa união com o Espírito Santo.
Olha só, agora sim, ó, 2 Timóteo 1,14, diz assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Olha só que texto maravilhoso. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que está em vós. Não é? Qual é o bom depósito que Deus fez? Há alguns textos que falam que o Espírito Santo ele é o penhor, né? Penhor é alguma coisa de valor que você deixa com alguém até que você venha saldar aquela dívida, não é? Deus nos dá o penhor, que é o Espírito Santo, que é a presença dele dentro de nós, né? Através do seu Espírito Santo, e isso é para nós a garantia de que ele vai completar, né, essa obra, e a nossa salvação ela será completamente, vamos assim dizer, na plenitude experimentada quando nós estivermos com o Pai. Mas ele diz aqui no texto de 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito, ou seja, o bom depósito que Deus colocou na minha vida e na sua vida, que é o Espírito Santo, nós precisamos guardar, nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar, amém? Sendo zelosos, porque ele habita dentro de nós, amém? Então nós precisamos viver realmente a nova vida que Deus nos chamou para viver, amém? Com um novo pensar, um novo falar, um novo vestir, um novo agir, ou seja, uma nova criatura, como de fato somos, em Cristo Jesus. Aleluia. Então, e o Espírito Santo também, ele está em nós. Romanos 8,9, nós já lemos, né? Romanos 8,9, agora até o versículo 11. Romanos 8,9 até 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só, irmãos, que promessa preciosa. Então, você precisa zelar pelo Espírito Santo que habita dentro de você. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Em outro texto, a palavra de Deus diz que não devemos extinguir o Espírito. Ou seja, como lemos agora há alguns instantes, nós devemos guardar o bom depósito. Ou seja, aquilo que foi depositado em nós, que foi confiado a nós, que é o Espírito Santo, nós devemos guardar, nós devemos zelar, não entristecendo, não extinguindo o Espírito, mas, pelo contrário, que nós venhamos buscar ser cheios do Espírito Santo, viver uma vida de santidade, de comunhão, de parceria com o Espírito Santo, porque Ele é Deus dentro de nós, Ele é a garantia da nossa salvação, e da mesma forma que Ele ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, Ele também vai nos ressuscitar. Isso é promessa de Deus, é promessa viva de Deus. Mas cabe a nós zelar por aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que guardar, temos que zelar aquilo que Deus nos concede. São coisas ricas e preciosas e eternas. Por isso nós precisamos zelar e cuidar bem delas. Glória a Deus. Então, a nossa união é com o Pai, a nossa união com o Filho, a nossa união com o Espírito Santo. Nós estamos no Espírito Santo. Agora, o Pai está em nós. Agora é diferente. Nós estamos no Pai. Nós já falamos. Agora vamos falar o contrário. Agora vamos ler texto que vai dizer que o Pai está em nós. João 14, 23. Evangelho, né? De João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu vou repetir, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus, olha que texto lindo.
então o Senhor também habita em nós. Nós estamos ligados no Senhor, mas o Senhor também está em nós. E o Espírito Santo também está em nós. Nós já lemos, Romanos 8, 9 a 11. Né? O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Cristo. Somos semelhantes ao Pai também. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e chuva sobre justos e injustos. Ou seja, para que nós nos tornemos filhos do nosso Pai, para que nós nos tornemos semelhantes a Ele, né? Nós nos tornaremos semelhantes a Deus se nós agirmos como Ele nos ensina na sua palavra. Devemos orar pelos nossos inimigos e por aqueles, amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que nós nos tornemos semelhantes a nosso Pai, não é? Isso Deus nos ordena na sua palavra. Quantos querem ser semelhantes ao Pai? Eu e você queremos, então nós precisamos atender o chamado da palavra. Ah, pastor, mas é muito difícil orar por quem, amar quem é meu inimigo, orar por quem me persegue. Nós não estamos perguntando se é fácil ou se é difícil. Nós estamos falando que essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, nós vamos pedir a Deus, como em tudo que Deus nos propõe, nós dependemos da graça de Deus e do Espírito Santo para nos capacitar a viver e desfrutar. Então, orar pelos inimigos e amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem é mais um chamado de Deus para nós, que nós devemos não desprezar. Muitas vezes nós desprezamos porque achamos impraticável, né? Mas se nós realmente amamos a Deus e nós queremos ser parecidos, semelhantes a Ele, nós devemos considerar e devemos nos esforçar, buscando diante do Pai, diante de Deus, a capacidade para isso. Que Deus nos capacite. Efésios também 4:32. Efésios 4:32. Vamos lá, Efésios 4:32. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Aleluia. Precisamos ter um coração perdoador, como o coração de Deus Pai. Aqui no capítulo 5, verso 1 de Efésios, vai falar que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, nós vamos nos tornar semelhantes a Ele quando nós buscarmos e desejarmos imitá-lo. Também, Colossenses 3:10, já estamos terminando, irmãos. Colossenses 3:10. A nossa vontade realmente é ler todas as referências. A gente sabe que muitas vezes é praticamente impossível. Colossenses 3:10 diz assim: Eu vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então nós somos sim revestidos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem, né, daquele que nos criou. Nos tornamos parecidos com o nosso Deus que nos criou. Né? Quando fomos revestidos, transformados pelo poder da graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro 1,15 diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Seremos semelhantes a Deus quando decidimos ser santos, não é? Deus nos chamou, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação espiritual. Glória a Deus. Seremos também semelhantes ao Espírito Santo. Romanos 8, verso 4 a 6.
Romanos 8, verso 4 a 6. Romanos 8, verso 4 a 6. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Então, que nós possamos realmente, né, entendermos que também somos semelhantes ao Espírito Santo, né, quando nós nos inclinamos para Ele, para fazer sua vontade. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É isso aí. Então, nós nos tornamos semelhantes ao Espírito Santo quando nós nos voltamos para Ele. Romanos 8, 4 a 6. 8, versículo 4 a 6. Isso aí. Estamos encerrando, amados. Eu vou citar agora algumas referências, não vou ler todas, porque vai ficar realmente muito longa a live. Gálatas 5, 22, 23, João 16, 13. Vai falar da nossa semelhança ao Espírito Santo. Temos comunhão com o Pai. 1 João 1, 3, Mateus 6, 9, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. E temos comunhão também com o Espírito Santo. Romanos 8, 16, Atos 15, 28, 2 Coríntios 13, 14, Efésios 4, 30. Depois, esse vídeo vai ficar gravado, você pode voltar e anotar com mais calma todas as referências. Essas e outras relações não se confundem, porém, num êxtase distinto e místico, que é algo diferente. Mas está falando de uma comunhão, de algo sadio, de algo maduro, de algo verdadeiro, que temos com Deus e com o Espírito Santo. E com o Filho de Deus, Jesus Cristo, ou seja, com a Trindade. Bom, embora em alguns momentos, claro, a gente venha experimentar desse êxtase, né, dessa alegria, desse batismo de alegria, de plenitude. Pode sim, a gente pode experimentar e deve experimentar, né, na presença de Deus. Tudo aquilo que é de Deus nós devemos experimentar. Mas não necessariamente toda vez que você vai ler a palavra, você vai sentir que Deus está ali presente, você vai sentir coisas sobrenaturais, né, ao nosso redor acontecendo. Na verdade, o Espírito Santo ele age dentro de nós, ele confirma trazendo sua alegria, trazendo sua paz, trazendo sua presença. Então a gente sabe exatamente que é o Espírito Santo que está agindo dentro de nós. Bom, agora como na eternidade, para a gente fechar, irmãos, agora como na eternidade nos relacionamos com o Pai, segundo o seu papel único de Pai, de nosso Pai Celeste. Também nos relacionamos com o Filho, segundo o seu papel único de Salvador e Senhor. E com o Espírito Santo nos relacionamos, segundo o seu papel único de Espírito, que nos fortalece e continuamente nos dispensa todos os benefícios da salvação. Então, o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós e que dispensa para nós todos os benefícios da salvação. O Filho de Deus é aquele que é o nosso Salvador, nosso Senhor e o nosso Pai. Ele é o nosso Pai Celeste. Ele foi o que criou todas as coisas e que também preparou a nossa salvação, a redenção de todos nós. Então nós só temos a agradecer a Deus, né, por esse conhecer, por esse saber, que para nós é muito importante, que nós possamos dar continuidade à obra que o Senhor começou em cada um de nós, que nós possamos glorificar o nome dEle, que nós possamos honrar ao nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos estar cantando um canto encerrado, em nome de Jesus. Que a nossa comunhão com Deus seja autêntica, seja viva, seja saudável, seja diária, seja em todo o tempo. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela união que temos em Ti, Senhor Jesus, através do Teu sacrifício, através do grande amor do Pai,
através da comunhão do Espírito Santo, que está em nós e que age nos nossos corações, nós só temos a te agradecer, Senhor, te bendizer, te exaltar, porque grande é o Senhor e a sua fidelidade, ó Deus, dura para sempre. Nós queremos, ó Deus, nos render a Ti e sabendo, ó Deus, que o Senhor está em nós, que o Senhor age nos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, transmite para nós todas as bênçãos decorrentes da salvação. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue operando em cada um de nós, nos ajude a sermos melhores cristãos, melhores filhos, melhores servos, que nós possamos obedecer, ó Deus, o Teu chamado e que o Senhor venha completar essa boa obra que Tu começaste em cada um de nós. Que nós sejamos ferramentas do Senhor, sejamos instrumentos da graça para a salvação de muitas pessoas, de muitas vidas. Ó Deus, é o que oramos e te agradecemos no nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos irmãos. Quero orar pelas famílias, ó Deus, orar por todos que estão enfermos, Senhor. Queremos orar em especial pela família da nossa irmã, família da nossa irmã Sandra, ó Deus, a irmã, ó Deus, o irmão Douglas. Ó Deus, seja abençoando, Pai, a irmã Aline, seja abençoando toda a família, dando saúde, Senhor Jesus. Guarde a vida deles, ó Deus, ó Pai, livra-os. Assim, da mesma forma, nós oramos por todos nós que somente está nos guardando e nos livrando, Senhor, nesse tempo, Senhor, tão difícil. Nós queremos que a bondade do Senhor permaneça sobre nós. Ó Deus, nós te agradecemos porque a cada manhã, Senhor, podemos, ó Deus, perceber as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre cada um de nós. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito, o certo provaremos a vontade do Senhor. Quantos dias são mais, falando entre nós com salmos, cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito, o certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são mais, jeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne desfez a inimizade e de ambos os povos fez um. Exercemos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifício de louvor a Deus, o nosso amado Pai. Preservemos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifício de louvor a Deus, o nosso amado Pai. A Deus, o nosso bondoso Pai. A Deus, o nosso amado Pai. Aleluia, glória a Deus. Senhor
levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento e nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mar. Mas ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. Ele virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Mas ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. Ele virá, meu irmão, virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Fazendo em tudo a vontade do Pai. Fazendo em tudo a vontade do Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado, Senhor, pela companhia de cada irmão, por estar conosco ao vivo. Senhor, esteja abençoando, Pai, essa semana que se inicia, nos guardando, nos livrando, Pai, de toda obra maligna, de toda ação das trevas, de toda maldade, de toda a trama dos perversos. Senhor, guarda a tua igreja, guarda as nossas vidas, debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, abençoa o teu povo. Senhor, que os enfermos, Pai, sejam sarados. Oramos, Senhor, pelos hospitais, oramos, Senhor, ó Deus, ó Pai, pelos presídios, oramos, Senhor, por todas as pessoas em todos os lugares, que o Teu Espírito Santo possa agir nos quatro cantos dessa terra. Senhor, estamos vivendo um tempo de pandemia, mas o poder do Teu Espírito, Senhor, é maior do que qualquer pandemia. O poder da Tua graça, do Teu amor, é maior do que qualquer luta, do que qualquer dificuldade. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agir com autoridade, com poder, ó Deus, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Para a Tua glória, Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos e, ó Deus, Te agradecemos de antemão, porque queremos que esse dia há de ser grande para a Tua glória, há de ser um dia de bênção na Tua presença, que nós possamos sentir em todo o tempo, Senhor, a Tua presença ao nosso lado, dentro de nós, agindo dentro de nós, nos fortalecendo, ó Deus, nos animando no momento da batalha, no deserto, que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer. Assim como o Senhor foi com o povo de Israel no deserto, em direção a Canaã, que o Teu Espírito Santo seja conosco, Pai, nos abençoando e nos guardando, e que nós sejamos obedientes à voz do Teu Espírito Santo. É a oração que te fazemos, Senhor, e te agradecemos no nome maravilhoso e precioso de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe a todos, um excelente dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a partir de amanhã, se Deus quiser, vamos já estar com outro material, né? Esteja orando por isso, Deus está colocando no meu coração algumas coisas, e é surpresa para os irmãos, a partir de amanhã, se Deus quiser. Amém? Graça e paz, shalom, em nome de Jesus. Paz.